Olá, muito bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Me chamo Osvaldo, sou PCNP da diretoria Centro-Sul e vou estar apresentando para vocês neste exato momento a nossa pauta de hoje. Nosso público-alvo será os professores e os professores coordenadores do ensino fundamental e do ensino médio. Lembrando que esta pauta estará disponibilizada no ambiente virtual e que os PCNPs responsáveis são a Sônia, a Vera, o Wagner, junto comigo, o professor Osvaldo. Temos como tema a orientação técnica para a área de ciências humanas. E para iniciarmos com o objetivo principal, que é possibilitar a reflexão sobre a situação vivenciada no distanciamento social, como primeiro item, e como segundo, subsidiar as ações em ambientes virtuais de professores. Agora, como conteúdo, nós vamos apresentar no item 1 as habilidades do documento orientador, dando sequência com as habilidades em defasagens e também com a sequência didática. Para trabalharmos o desenvolvimento, no item 3, nós vamos apresentar, no item 1, a leitura da pauta, em seguida, a contextualização no momento atual, posteriormente, a exposição sobre o tema, no item seguinte, a possibilidade de trabalho na área, a exibição da animação, e também teremos o formulário de dúvidas ou sugestões para novas ATPCs. No último item também teremos o formulário de avaliação, que estará disponibilizado através do QR Code e será apresentado nesta mesma pauta. Desejo a todos uma ótima reunião e um bom trabalho. Neste momento, irei passar a palavra para o nosso colega de trabalho, Wagner. Olá, como vão todos? Espero que estejam todos bem. Como o Osvaldo disse, esse momento é um momento de formação de professores da área de ciências humanas. E eu vou começar exibindo um PowerPoint que vai servir de guia para a nossa conversa hoje, tá ok? Só um minutinho. Então, vamos lá. A primeira questão que a gente queria conversar um pouquinho era sobre o que trabalhar nesse período do distanciamento social que nós estamos passando no momento, né? E é óbvio que a gente não poderia deixar de falar do quê? Das habilidades que estão presentes no currículo. Elas são sempre a ação, a base de toda a ação, tanto com relação ao ensino fundamental, que se baseia no currículo paulista, quanto no ensino médio, que ainda tem como base o currículo de São Paulo. Além, é claro, das habilidades que estão presentes no documento orientador que a Secretaria de Educação lançou para a rede como um todo. Nesse documento tem algumas habilidades que são as fundamentais a serem trabalhadas. Além, é claro, daquelas habilidades que a gente sabe, cada professor sabe, conhece a sua classe, as suas turmas, e sabe quais são as habilidades que estão em maior defasagem. Então, a gente não pode deixar de considerar essas habilidades, porque elas, além de estarem vinculadas ao currículo, muitas vezes, elas são base para o desenvolvimento de outras habilidades, né? Então, a gente não pode passar adiante sem ter consolidado algumas antes, tá ok? Então, a gente tem que sempre se remeter a essas habilidades em qualquer trabalho que a gente vai desenvolver nesse momento. Só para a gente dar uma contextualizada na questão da área, nós temos alguns objetos de estudo que a gente pode consultar nos currículos, né, no currículo do Estado de São Paulo, ou no currículo paulista, que são tudo que é, na verdade, tudo que é relacionado ao ser humano, as relações dos seres humanos, a articulação que existe entre as ações dos seres humanos. Eu não preciso me demorar muito com isso, porque acho que na nossa formação básica, todos nós já temos essa visão. O importante também é lembrar o quê? Que nós não estamos sozinhos, em história, ou em geografia, ou em filosofia, ou em sociologia.
há algumas habilidades que são comuns a toda a área, todas as disciplinas que compõem essa área. É importante que a gente tente estabelecer com os colegas da área algumas conversas. Por quê? Porque às vezes a gente pode estar fazendo, como é muito difícil, está sendo muito complicado para a gente passar por esse momento, a gente está reaprendendo a trabalhar, usando as mídias e as ferramentas tecnológicas. A gente tem que também lembrar o quê? De conversar com os colegas um pouquinho para ver como é que um está fazendo, como é que o outro está fazendo, o que um está trabalhando, o que o outro está trabalhando, quais são as habilidades que dizem respeito à nossa área, ao ensino como um todo, tá ok? Agora, uma outra questão que é bem importante também é a gente lembrar o quê? Como trabalhar nesse período? Porque, na verdade, eu acho que essa talvez seja, nesse momento, a maior dificuldade pela qual nós estamos passando. Como é que a gente vai fazer para trabalhar sem estar presencialmente lá com o nosso aluno? Sem ter o contato com meus colegas na sala dos professores ou em ATPC presencialmente? E aí vem a questão, que a gente não pode deixar de considerar em hipótese alguma. A gente tem que ter sempre isso em mente, que a interação entre o professor e o aluno é a parte mais importante desse processo. Tá? Por quê? Porque através dessa interação entre professor e aluno, entre aluno e aluno, entre o aluno e objetos de estudo, é que gera o quê? A construção do conhecimento. Se a gente não conseguir minimamente, com todas as dificuldades, tentar garantir essa interação, o processo vai ficar mais complicado. Porque às vezes a gente passa um monte de atividade lá, eu tenho percebido isso, às vezes, em algumas falas de algumas pessoas, que os professores passam bastante atividade. Mas será que essas atividades conseguem dar conta? Porque às vezes isso aí só não basta. Eu tenho que, de alguma forma, estabelecer um contato com o meu aluno. Ou através, como a gente vai falar daqui a pouquinho, das ferramentas digitais, ou do Classroom, ou do YouTube, seja lá qual for. Mas a gente tem que tentar garantir minimamente alguma interação, tá? Mesmo que seja só através do papel. Que a gente também vai falar sobre isso mais para frente. Porque a gente não pode esquecer que tem alunos que não têm acesso à internet. E nesse processo aí, olha, o professor deve escolher qual ferramenta e qual ambiente de aprendizagem virtual é mais adequado às suas necessidades. Por que a gente colocou isso daí? Porque a gente pode falar assim, não, professor, usa o Teams. Mas o professor não tem a menor facilidade de trabalhar com aquilo nesse momento. Mas ele conhece, ele trabalha muito bem no YouTube, por exemplo. Então, usa o YouTube. Eu estou falando para vocês usarem o YouTube. Não, mas eu não sei, eu não conheço, eu tenho dificuldade de dar com o YouTube. Mas eu conheço o Google Sala de Aula. Tem que usar a ferramenta que garanta essa interação e, ao mesmo tempo, algo com que eu tenha alguma afinidade, para tornar o processo um pouco mais fácil, tá ok? E, por último, a questão da articulação que deve haver entre o centro de mídias, os canais de TV, e essa interação do professor e aluno. Como é que a gente tem que pensar em uma estratégia de pensar, de olhar, né, para o centro de mídias, ver as aulas que estão sendo trabalhadas lá e considerar essa aula como uma ferramenta da minha interação com o meu aluno. Então, veja, eu estou montando uma sequência didática. Eu posso pedir em algum momento que ele assista a aula X que está disponível no canal do YouTube do Centro de Mídias e ele vai assistir a aula lá. E depois eu faço o quê? Olha, agora a gente vai pegar, vai discutir um pouquinho isso daqui no Teams. Ou então, eu fiz uma sequência didática no papel para aquele aluno que não tem acesso à internet e coloquei para ele, porque o Centro de Mídias, às vezes, ele consegue acessar, porque, como o governador já disse, como o secretário já disse, o acesso é gratuito. Uma vez que ele acessou ali, ele não paga mais a conta. Então, é uma possibilidade. Não é a única, é óbvio que não é, porque tem diversas realidades. Se explicitaram ainda mais, tá ok? Questão do apoio ao aluno, né? Como é que a gente pode fazer essa interação? Professor, como é que ele pode tentar articular isso? Como é que a gente pode tentar garantir de alguma forma essa articulação toda? Porque às vezes o professor, como está aí no exemplo, né, ele tem aulas em horário diferente do centro de mídias. O cronograma, por exemplo, um cronograma do 6º ano, está programado para o período das 9 da manhã até as 9h45. Mas o professor dá aula para o 6º ano
das 13 às 13h45. Então, nesse horário das 13 às 13h45, é para tentar, dentro das possibilidades, mais uma vez eu digo, mas dentro dessas possibilidades, tentar garantir a minha interação com o aluno. Então, nesse horário das 13 às 13h45, não é o melhor horário para ele ver, para o aluno assistir, por exemplo, a aula do centro de mídias. Agora é o horário de eu conversar com o meu aluno, de eu tentar mandar e-mail, se for o caso, de eu montar lá uma equipe no Teams e a gente conversar um pouquinho, ou mesmo de, olha, falar, nesse horário eu vou estar em aula no YouTube. Perfeito. E o professor pode assistir às aulas do sexto ano, por exemplo, num horário de ATPL ou uma pequena parte do ATPC, talvez, combinado com o professor coordenador, uma discussão da área mesmo em cima de determinada aula, e depois usa essa aula como parte de uma sequência didática e tudo mais. Então, vamos lá. Quais materiais de apoio que os alunos têm, né, que nós temos? Os livros didáticos do PNLD. Mesmo que, por algum motivo, a escola ainda não tenha conseguido a quantidade total de livros didáticos, existem várias formas, né? A primeira questão é usar livros didáticos de anos anteriores. Não há problema. Pode fazer o quê? Para garantir que, pelo menos esses alunos que não têm acesso à internet, que eles fiquem com os livros didáticos e, se for o caso, com os materiais do Caderno do São Paulo Faz Escola. Físico, papel. Por quê? Porque o São Paulo Faz Escola tem na internet. O aluno que tem acesso, ele pode consultar e fazer as atividades conforme propostas, pegando a própria internet. Os livros didáticos, de repente, esse aluno que tem internet, eu posso escanear, fotografar uma página do livro e disponibilizar ali para ele, tá? Porque é só uma página, não é o livro inteiro, né? Então, a gente não vai ferir os direitos autorais, tá ok? A questão do aprender sempre, que a Secretaria mandou também para português e matemática, que orienta o trabalho, orienta os pais no apoio aos alunos, né, que é importante lembrar disso, né, que os pais receberam o material. A gente sabe que a gente não pode contar sempre com a família, porque às vezes o pai está trabalhando, não é uma função essencial, não pode ficar em casa, né, não tem essa possibilidade, ou o pai às vezes não sabe ler, por exemplo, a gente infelizmente ainda tem essa possibilidade, mas ainda assim é um material que está lá. A gente não pode simplesmente se considerar, porque para uma parte dos alunos isso não pode não valer tão fortemente, para outra parte pode, né? Tem o próprio centro de mídias, né? Tanto a versão online ali, né? Que a gente está acostumado a usar, quanto o YouTube, né? O que fica disponível no YouTube, através do site a gente chega lá e tudo mais, e o velho e bom celular ou tablet, cada um tem uma ferramenta aí, para alguns que tem essa possibilidade, né? E para quem não tem a possibilidade, tem o velho e bom papel e caneta. Tá? A gente não pode deixar de considerar isso. Né? Porque às vezes a gente fica, mas e o aluno X que não tem um celular, que não tem pode disponibilizar uma sequência didática para ele busca na escola, no período que a escola está aberta, e aí o professor combina, deixa no próprio material ele pode falar se vai entregar acabando, ele devolve para a escola, se quando voltarmos às aulas normais, ele traz para entregar. Isso aí é uma questão que cada escola, cada professor vai ter que pensar nessas possibilidades. Mas a gente tem essa rede de materiais aí, que a gente tem que ficar sempre atento, para usar da melhor maneira possível. E aí a gente tem aqui a questão de algumas ferramentas de interação. A gente colocou só algumas, é óbvio, não tem como colocar todas, né? Mas a gente tem aí o Classroom da Microsoft, tem o Google Sala de Aula, que são, assim, praticamente são AVAs mesmo, né? Ambientes virtuais de aprendizagem. Você pode disponibilizar material, propor atividade, tudo ali. Dispensa totalmente até o uso do papel. Não tem nem necessidade. Essas ferramentas elas são tão completas que permitem que você monte um curso online mesmo para os seus alunos. O Zoom, né, que garante essa interação através de videochamada e tudo mais. O chat das videoaulas do centro de mídias e outras mais, tá ok? No papel, que é sempre um pouco mais complicado, né? A gente aconselha fazer o quê? Roteiros, sequências didáticas. Não é só dar atividade independente, atividades soltas. Porque isso aí, muitas vezes, não garante que o aluno consiga aprender.
né? Aquela velha questão da nossa área, por exemplo. Ah, professor de história que vai dar um questionário. Será que o questionário garante que ele aprenda? O Nilo no Egito Antigo? Será que só através de resposta de questionário ele consegue? Ou será que tem que ter alguma orientação para ele? Assista um vídeo, tal. Agora, compara o texto que você... Lê o texto e compara o que você viu no livro, no texto, com o que você viu no vídeo. Aí nós estamos trabalhando com habilidades. Tá ok? E aí a forma de entregar e de disponibilizar esse material para os alunos. Né? Porque alguns não têm acesso à internet, a navegar e tudo mais. Mas eles têm pelo menos o WhatsApp. Então, de repente, mandar para um aluno que tenha essa dificuldade de acesso, o material pelo WhatsApp, e ele retorna pelo WhatsApp. Então, não, só mando pelo WhatsApp, e depois ele traz de volta quando estiver voltando às aulas. A questão de, por exemplo, a gente sabe que a escola não está ficando o dia inteiro aberta, nem com todo mundo lá dentro, é óbvio, né? É impossível nesse momento. Mas ela fica um tempo aberta. Então, nesse período, pouco período que ela fica aberta, o aluno pode ir lá buscar a atividade, que vai estar impressinha lá para ele, bonitinha. Tá ok? São possibilidades aqui, a gente não pode trabalhar com uma solução única para tudo, é óbvio. Porque cada escola tem uma realidade, cada aluno tem uma realidade, e isso torna o trabalho muito mais complexo. Mas é o momento que nós temos, com o qual nós temos que nos adaptar. Tá ok? E aí a gente chega na questão dessa sequência didática. Por que é importante isso? Exatamente porque ela tem a possibilidade, essa modalidade organizativa, mais do que algumas, elas têm a possibilidade de ajudar o aluno a construir o conhecimento, se houver interação entre professor e aluno, principalmente. Tá? Então, a primeira questão que tem que estar presente numa sequência didática é o quê? Exatamente o quê? Então, selecionar habilidades que vão ser desenvolvidas, que podem ser aquelas apontadas nas avaliações diagnósticas, e nas bases que a gente usa por MMR. Pode ser aquilo que a gente percebe, que a gente sabe das turmas, que cada professor conhece sua turma, conhece seus alunos. A gente, às vezes, pode nem lembrar do nome dele, mas sabe da figurinha, sabe quem ele é, sabe qual a dificuldade. Aí, selecionar os conteúdos que poderão facilitar o desenvolvimento das habilidades. Então, olha lá, o currículo está pedindo para trabalhar isso e aquilo, mas qual que é melhor para trabalhar essa habilidade? É isso aqui. Então, nesse momento, a gente faz o quê? Prioriza. A gente sabe que não tem como dar conta do currículo como um todo, desenvolver tudo maravilhosamente bem. A gente tem que garantir um mínimo, pelo menos. Então, olha, eu tenho que trabalhar a Mesopotâmia e o Egito, mas eu quero que ele estabeleça a relação, não sei o que lá, não sei o que aqui. Qual que é esses conteúdos que facilita para mim? É o Egito ou é a Mesopotâmia? É a Mesopotâmia. Então, essa vez eu não vou trabalhar o Egito, vou trabalhar a Mesopotâmia e vou usar os conteúdos desse tema, desse assunto, para desenvolver as habilidades X e Y que estão propostas. O período, né, que é quanto tempo vocês acham, que a gente acha que vai ter que usar, consumir, para poder desenvolver essas habilidades. E o desenvolvimento da própria sequência didática, que é o quê? O como? Como é que eu vou fazer isso? A sequência didática, ela necessariamente parte do quê? De ativação de conhecimentos prévios. Algum tipo de questionamento que permita o aluno falar assim, olha, o que eu sei é isso daqui, que pode ser coerente, pode ser incoerente, pode ser errado, pode ser certo, mas a questão é o conhecimento que ele tem nesse momento sobre aquele tema, sobre aquela situação. A partir dali, a gente consegue fazer o quê? Estabelecer todo o restante. Que é fazer o quê? Desenvolver atividades vinculadas umas às outras e, ao mesmo tempo, com um grau de profundidade um pouco maior. Ela vai aumentando o grau de complexidade. Né? Então, se no primeiro momento era só identificar a região onde onde está o Egito, no segundo momento é comparar o que a região do Egito com a região da Mesopotâmia. Sei lá, estou falando algumas coisas aqui só para a gente ter uma noção, né? Num outro momento, eu vou fazer o quê? Vou aprofundar um pouco mais, mas sempre vinculando uma atividade à outra. Elas não são atividades independentes totalmente. E aí, é óbvio, termina com o quê? Com uma avaliação.
que ela pode ser uma avaliação formal, daquela que a gente está acostumado, pode ser através se eles construírem, sei lá, fizerem um desenho onde eles conseguem dar conta de mostrar para a gente que o que eles aprenderam, perfeito. Ah, vou compor um poema, sei lá, sobre a situação Y. Vou fazer um vídeo, ou então vou fazer um podcast. Tudo é uma questão do que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Tá certo? Então, a sequência didática ela tem que passar por esses passos. Senão alguma coisa fica comprometida. Inclusive, na sequência didática, a gente tem que deixar claro para o aluno, escrever para ele, olha, agora você assista o vídeo tal. Agora que você já assistiu o vídeo tal, faça tal coisa. Né? Porque nesse momento a gente não está lá para falar com ele. Se a gente estivesse presencialmente, talvez pudesse ser um pouco diferente. Mas como nós não estamos, a gente tem que deixar claro para ele qual que é o próximo passo, o que a gente espera que ele faça. Senão ele não consegue caminhar, ele vê como atividades estanques. Ele fala, eu vi um vídeo, tá, e agora? Tá grande coisa. Né? Ah, não, você viu o vídeo, agora você faz tal coisa. Chama atenção do que ele tinha que ter visto no vídeo, o que ele tem que ter no vídeo, o que ele percebeu do vídeo, se ele percebeu tal situação naquele vídeo. Tem que ser bem explicadinho para ele agora, porque nós não estamos lá. A gente está longe deles agora. A não ser que a gente tenha a questão da interação garantida. Que os alunos estejam acessando, a gente vai fazer uma videoaula no YouTube. E aí você vai conversar com ele, vai explicar para ele, olha, é assim, depois é assado, depois faz assim, depois faz assado. Aí no papel não precisa estar tão discriminado assim. Mas se você pensar naquele aluno que não tem possibilidade de acesso à internet, tem que haver essa questão de determinar exatamente o que ele tem que fazer para não se perder, para a gente garantir que ele continue participando. Porque você deve estar sabendo, deve ter percebido já, que é difícil manter os alunos junto da gente nesse momento. Então, a gente tem que tentar fazer alguma coisa interessante, não tão cansativa, que ao mesmo tempo dê conta de garantir minimamente algumas questões ali, enfim. E, por último, referências bibliográficas e material de apoio, porque às vezes você pode até indicar para o aluno já. Se você achou interessante, vê também esse filme, lê esse texto pequeno, é super interessante, enfim. Aí é meio que um aprofundamento, já, digamos assim. Então é isso que eu tinha para conversar com vocês. E agora a gente vai conversar um pouquinho com a professora Sônia, tá ok? Espero que tenha sido ajudado um pouco mais a esse momento aí que nós estamos passando. E é isso. Com relação às dúvidas que vocês possam ter, como o Oswaldo falou, vai ter um momento aí que na pauta, vai estar disponível para vocês, um formulário de dúvidas, né, e sugestões também, tanto para novas orientações técnicas, para novos LTPCs, enfim, que é um momento que a gente tem que usar, que a Secretaria está propiciando, para aproximar um pouco a diretoria da escola, tá ok? Então, até mais, e agora fiquem com a professora Sônia.